Caramba, impressionante o quanto o barulho lá da pista chega forte aqui nesse lugar. Não sei se aparece no vídeo, mas chega, me incomoda. Tentar fazer aqui hoje um videozinho meio complexo, uma espécie de releitura do penúltimo vídeo sobre a natureza presunçosa das pessoas e as consequentes infinitas eu diria até privações que isso acarreta, como isso destrói infinitas possibilidades. Eu vi recentemente um comentário falando de como o foco, tô até perdendo as palavras, como o foco da sociedade mudou com o advento do cristianismo. Eu pessoalmente, eu já via isso, eu sempre vi a história de Adão e Eva em paralelo com o épico de Gilgamesh, que fala muito sobre como as pessoas da época, acho que sobretudo como os homens da época, estavam chateados com as mudanças. Provavelmente a saída de uma sociedade mais nômade, mais baseada em coleta, caça, para sociedade estacionária, vilas, tribos, agricultura, construir cidades, ficar fixado ali. E eu imagino que os homens estavam bem chateados. Os homens não gostam muito disso, né? Os homens provavelmente escolheriam a vida nômade, se dependesse só deles. A mulher escolhe a vida da segurança. Mas, voltando, com o advento do cristianismo, muda-se o foco daquele homem que tem que ir para a guerra, que tem que ser vitorioso, o homem que trilha o caminho da batalha, coleta os espólios. Isso muda completamente para aquele homem mais focado na compaixão com o semelhante. O modelo do homem perfeito, o modelo a ser seguido, deixa de ser o guerreiro, o conquistador, para ser uma espécie de o homem justo, o homem que se incomoda com as mazelas, com as tristezas da sociedade. E a abordagem que o cara colocava é que talvez isto tenha limitado muito a sociedade, né? Quando o modelo do homem a ser seguido deixa ser desse desbravador, desse conquistador, esse criador de coisas, para ser esse homem preocupado em ajudar as pessoas, o que já é um conceito bem subjetivo. É o que eu sempre questiono quando você começa a tratar a realidade, descrever a realidade com termos muito subjetivos, muito interpretativos. É um caminho perigoso, né, talvez.
Geralmente dá errado. Hoje tem duas coisas bem antagônicas, né? Do cristianismo, você tem até mesmo dentro da Igreja Católica, muito mais nas igrejas protestantes e suas variações, a chamada teoria da prosperidade. Uma coisa meio: se você está com Deus, você será próximo e vice-versa. E ao mesmo tempo, você tem também o cristão muito focado na ideia do coitadismo, né? Do próximo mundo, do paraíso, da justiça pós esta vida terrena. E é uma coisa que parece que dá muito errado nas duas maneiras de encarar a vida, tanto na doutrina da prosperidade, como nessa doutrina, como se diz, do pobre, né? Do coitado, do humilde, o cara que não é apegado. O que é tudo uma bobagem se você parar para pensar bem profundamente, porque, vamos lá, a gente pode usar um exemplo que está bem na moda agora, né? Para o cara que é juiz, a justiça está funcionando bem pra caramba, funciona para ele, né? Eu sempre falo, o juiz, se ele estala os dedos, tem 10 viaturas na porta da casa dele. Para o juiz a segurança funciona muito bem. Para o juiz, se ele mete o doido lá e tá com processo, ele tem lá algumas dezenas de amigos para impulsionar aquele processo. Ele vai ganhar. A justiça e a segurança não funciona para o cidadão comum. O cara que está voltando do trabalho 10 da noite, depois de ter amargado 2 horas de trânsito, e tem o celular roubado, aí ele vai lá fazer uma ocorrência policial na delegacia, aí ele senta na frente de um funça, o famigerado funça, e o funça vai falar: ah, roubaram o seu celular? É mesmo? Foda-se! Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Eu não tô falando, não tô dando a minha opinião, isso aqui é um fato. Na verdade, eu já passei por coisa pior sendo atendido por um funça numa delegacia. Basicamente, a postura do cara vai ser: foda-se. Ou seja, a realidade, segundo estas, digamos, doutrinas religiosas ou não, algumas doutrinas políticas são pura religião, como o comunismo, por exemplo, né? É uma escatologia religiosa aquilo. Mas enfim, essas doutrinas religiosas ou não, elas podem ou não fazer muito sentido, dependendo de onde você nasceu, de como você nasceu. Se você nasce com a skin certa, na família certa, no lugar certo, é muito fácil você ser um servo de Deus, um fervoroso, se acreditar que você vai para o céu, para o paraíso, essa coisa toda. Agora, se você nasceu na skin errada, no lugar errado, no país errado, você já nasceu completamente fodido. Acredite, ficar pensando em Deus, essas coisas não vai fazer o menor sentido. E mesmo assim, até essas pessoas completamente fodidas, elas acabam meio que se apegando a isso, achando que de alguma forma no outro mundo será feita uma espécie de justiça, né? Aí eu sempre fico me questionando sobre essas coisas, porque vamos pegar aquele exemplo do vídeo passado.
Será que no céu terão estradas? E se tiver estradas, será que as pessoas que irão daqui, que são completamente imbecis e estúpidas, será que elas irão colocar quebra-molas nas estradas do paraíso? Espero que vocês percebam o meu ponto. As pessoas que irão para o paraíso são as mesmas que estão aqui fazendo um monte de merda. Eu não consigo achar um motivo para pensar que neste outro mundo as pessoas serão diferentes do que elas são aqui. Por que seriam? Mas voltando, tentando voltar ao tema que eu disse, que é um tema bem complexo. O meu ponto de vista do penúltimo vídeo é justamente esse. Uma vida medíocre, porque somos presunçosos e nós matamos infinitas possibilidades. Nós fomos meio que instruídos acreditando nesse modelo de homem cristão pós-Império Romano, que também a gente pode ficar se questionando por que a gente aceita, meio que parados e calados e servilmente, os absurdos pelos quais estamos sendo submetidos. Dizem que existe uma data limite. Fato é que já faz muito tempo, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, quantos anos? Que a sociedade ela vem num constante de declínio, né? Provavelmente eu sou mais imbecil do que meu pai, que era mais imbecil do que o avô. Meu filho vai ser mais imbecil do que eu. E as próximas gerações frágeis em quase tudo que pode caber nessa palavra, né? Acho que a palavra que melhor define o ser humano pós-molete é essa fragilidade, né? Basta você pensar que hoje qualquer cachaceiro analfabeto recém-sacado da cadeia vira presidente. E você vive nesse mundo. Se você tiver mais de 30 de QI, você está proibido de se achar inteligente, de se achar capaz. Você é governado por um cachaceiro analfabeto que acabou de sair da cadeia. Então, entenda a sua insignificância. Não que eu esteja colocando a culpa no cristianismo. Lembre-se que, em primeiro lugar, eu pessoalmente penso que nos limitamos por causa da nossa vaidade, da nossa presunção. Talvez este adendo de hoje seja só um tempero em algo que já é inerente à natureza do homem, talvez. E a minha pergunta é sempre essa: por que não evoluímos disso? Por que estatisticamente continuamos uma massa infame, quase satânica de idiotas? Enfim, gravar assim é sempre uma espécie de tiro louco no escuro, uma briga de faca, de cego. Aí a hora que eu for editar,
Vamos ver o que ficou gravado aqui. Abraço pra vocês.